E aí pessoal, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar que a Bolsa de Valores é cassino ou que achar boas ações é só para quem tem sorte. Meu nome é Eduardo Quiruz e eu vou te mostrar como você pode encontrar as melhores ações com base numa análise fundamentalista. Bem, sempre antes de escolher minhas ações, eu gosto de ter 5 princípios bem claros na minha mente, para fazer uma boa análise e escolher boas ações. Bom, número 1. Esse é comprovado por Harvard que quem deixa o like e se inscreve no canal vai ter uma carteira excelente. E ainda por mais vai ter uma rentabilidade extraordinária. Então eu não perderia tempo e já ia deixar o like e se inscrever no canal. 2. Quando for comprar suas ações, pense como se estivesse comprando a empresa. Pense como um proprietário. Afinal, se a empresa fosse sua, você não iria querer que ela tivesse resultados ruins, não é mesmo? Número 3. Não analise empresas e setores diferentes. Cara, não faz sentido tu comparar uma empresa de bebidas com um banco. Não tem sentido, cara. Número 4. Diversifique seus investimentos. Cara, sério, essa é a melhor forma de proteger contra crises. Como é que a gente viu agora do Covid-19, que a bolsa despencou? Sabe por quê? Porque assim você não vai ter seu patrimônio acumulado em um setor e um só ativo. Ou seja, você vai ter vários setores. E por que isso é bom? Porque quando um setor estiver caindo, provavelmente o outro vai estar subindo. Então isso vai fazer um equilíbrio na sua carteira. Número 5. Pelo menos uma vez ao ano, reavalie os indicadores dessa empresa. Porque a gente que faz buy and hold, a gente sempre quer ter a empresa com bons indicadores e bons fundamentos. Então, essa reavaliação da empresa vai servir para saber se os indicadores e fundamentos que te motivaram a comprar essa empresa se mantêm os mesmos. Bem, agora que você já tem esses 5 princípios bem claros nas suas mentes, let's bora! Para analisar as minhas ações, eu gosto de analisar indicadores de lucratividade e rentabilidade, endividamento, crescimento, eficiência, governança e preço. Esses são os indicadores que eu gosto de analisar. Certo, agora que vocês já sabem disso, bora começar com os indicadores de lucratividade e rentabilidade. O primeiro deles é o ROI, Return of Equity, ou também conhecido como retorno sobre patrimônio líquido. Ele é a porcentagem de lucro líquido extraído do seu patrimônio líquido. Cara, se você não sabe o que é patrimônio líquido, eles são todos os ativos da empresa menos os passivos. O modo de calcular o ROI é bem simples. Tu pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. Isso vai dar o ROI. Então, por exemplo, eu quero montar uma pizzaria que custa 70 mil reais, mas eu só tenho 35 mil reais. Então, eu vou lá pro meu amigo Joãozinho e peço: ei Joãozinho, me dá mais 35 mil reais. Aí, no final do mês, a gente vai ter lá os 5 mil reais de lucro. Então, o meu ROI vai ser calculado pelo quê? Pelos meus 5 mil reais de lucro que a gente teve, dividido pelos meus 35 mil reais, que é o patrimônio líquido. No caso, o ROI daria 5 dividido por 35, daria em torno de 14%. Beleza, Eduardo, agora tu já falou sobre o que é o ROI, deu um exemplo, mas o que eu tenho que analisar? Eu, particularmente, tenho um carinho maior por empresas com ROI a partir de 10%. Porque com 10% ela vai estar no caminho para se tornar uma ótima empresa, ou seja, ela já é uma boa empresa. E empresas com 15 a 20% de ROI, elas são excelentes. Mas por que quanto maior, melhor? Porque o ROI mensura quantos acionistas conseguem lucrar a partir do patrimônio líquido da empresa. Entendido? Fácil, né? Então vamos para o segundo indicador de lucratividade e rentabilidade. O ROIC, Return of Invested Capital, ou seja, retorno sobre capital investido. Ele analisa a rentabilidade do negócio como um todo, não contando apenas com o patrimônio líquido, mas também com o capital de terceiro. Basicamente é o quanto que eu vou ter de lucro depois de ter pago meus impostos, mas não ter pago o Joãozinho. Então nós temos lá os 70 mil da pizzaria, os 35 mil do Joãozinho, os meus 35 mil e 5 mil de lucro, certo? O meu ROIC vai ser calculado pelos 5 mil de lucro dividido pelos 70 mil. Porque ele não inclui só o patrimônio líquido, ele inclui também os 35 mil de terceiros, ou seja, os 35 mil do Joãozinho. O nosso ROIC vai ser calculado por 5 dividido por 70, que vai dar em torno de 7,14. O ROIC também, quanto maior, melhor. Mas empresas com ROIC a partir de 8%, elas são muito boas. É o que eu tenho carinho, é o que eu busco. Então, esses são os indicadores de lucratividade e rentabilidade. Agora para os de endividamento. São basicamente 2, dos quais são dívida líquida sobre patrimônio líquido, que indica quanto de dívida a empresa está utilizando para financiar os seus ativos a partir do patrimônio líquido. E também temos o dívida líquida sobre EBITDA, indica o quanto seria necessário para pagar a dívida da empresa
levando em consideração o EBITDA atual. Caralho, meu. Eduardo, o que é EBITDA, velho? O EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. No inglês, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O guri tá fluente, meu. Também conhecido como ser o lucro operacional. E ele é essencial para entender a capacidade da empresa de gerar caixa, ou seja, de ter dinheiro sobrando. Então, beleza, você sabe esses dois que eu levo em consideração, mas, cara, uma empresa muito endividada é algo ruim. Mas uma empresa com algumas dívidas pode ser algo bom, pois pode indicar que a empresa está utilizando a alavancagem, ou seja, está utilizando do capital de terceiros para aumentar a sua produção, ou seja, ganhar mais dinheiro, o que pode ser muito bom no longo prazo. Eu gosto de focar em empresas com uma dívida líquida sobre patrimônio líquido menor do que 100% e com dívida líquida pelo EBITDA menor do que 3. Eu sempre busco empresas que seguem pelo menos um desses indicadores, porque se ela tiver com os dois do jeito que eu não gosto, ela vai indicar que ela está muito endividada e eu não quero ter uma empresa muito endividada na minha carteira. Beleza, vamos para os indicadores de crescimento. São basicamente 3. É o crescimento do segmento. Eu sempre analiso se o segmento tem potencial de crescimento num prazo de 20 anos ou ele se tornará ultrapassado. Também gosto de analisar quanto a empresa e os consumidores estão movimentando de dinheiro anualmente. Porque se a empresa e os consumidores estão movimentando muito dinheiro anualmente, pode indicar uma expansão e, consequentemente, um bom investimento. De modo contrário, se ela está movimentando cada vez menos dinheiro, isso pode mostrar que ela está em decadência e não ser um investimento muito bom. Temos também o potencial de crescimento do market share. Cara, vindo com esses negócios em inglês e não sei o que, eu não entendo nada. Fica frio. Market share é basicamente a parcela do mercado que aquela empresa atua, que ela domina. Então, geralmente a gente tem que perceber o quanto de market share essa empresa domina ou o quanto que ela vem ganhando de market share ano após ano. Porque se uma empresa que já domina o mercado pode ser muito bom, e também uma empresa que vem ganhando espaço no mercado cada vez mais e mais e mais pode também ser um ótimo investimento. Eu gosto de analisar o potencial de crescimento da empresa. Ele é calculado pelo CAGR, que é Compound Annual Growth Rate, ou taxa de crescimento anual bruto, que é a forma de trazer a média de crescimento de determinado indicador. Muito simples, mas a gente tem que lembrar que o CAGR, quanto maior o tempo que a gente analisa, mais distorcido ele vai estar. Ele pode indicar a média de crescimento, por exemplo, do patrimônio líquido, do lucro líquido, de qualquer indicador. Mas por que quanto maior o tempo, mais distorcido ele vai estar? Porque, cara, pensamos numa empresa, a Ambev, todo mundo conhece, né, dos Danoninhos, essas coisas aí. Se a gente pegar lá o crescimento dela, lá no início, e o de agora, não vai ser o mesmo. A gente sabe que ela não vai ter o mesmo crescimento do que ela era lá no início. Então eu sempre gosto de pegar ali numa média de 3 a 5 anos no máximo. Esses são os indicadores de crescimento. Muito fácil, né? Então bora para os de eficiência. Começando pela margem bruta. Basicamente ele é o lucro bruto dividido pela receita líquida. O lucro bruto é basicamente tudo que a empresa ganhou depois que ela tem que pagar para produzir o seu produto. E a receita líquida é tudo que a empresa faturou, ou seja, recebeu de dinheiro, já pagando os impostos, descontos e devoluções. A margem bruta, quanto maior, melhor. Porque se ela for muito baixa, indica que a empresa está pagando muito caro para produzir o seu produto. Também temos a margem EBIT, que é calculado pelo lucro operacional, ou seja, EBIT, dividido pela receita líquida. O EBIT, ou lucro operacional, é basicamente tudo que a empresa vai receber de dinheiro, vai lucrar, depois que ela vai ter que pagar para produzir seu produto, as taxas administrativas, operacionais, ou digamos, para levar a mercadoria, para manter o escritório que ela precisa ter, tudo isso. Esse é o lucro EBIT. Também, quanto mais alta, melhor. Porque se ela for muito baixa, significa que a empresa está pagando muito caro para produzir e manter a empresa. Cara, mas lembre-se, quando eu falo que alto ou baixo, isso é o geral. Você sempre tem que pegar e comparar com empresas do mesmo setor, entende? Para ver qual é a média desse setor. Porque cada setor possui uma média de indicadores, como por exemplo de margem, de ROI, diferentes. Não esqueçam disso. Também temos a margem líquida, que nos mostra o percentual de lucro líquido a partir da receita líquida. O lucro líquido é o quanto sobrou de dinheiro mesmo depois que a empresa pagou tudo que ela tinha que pagar para produzir o produto, para manter a empresa, tudo. Geralmente, empresas com boas margens líquidas operam
com uma folga no caixa, ou seja, elas têm dinheiro sobrando. E é muito bom, né? Porque agora, como a gente viu na crise, empresas que talvez não tinham essas margens líquidas acabaram não performando muito bem. Então, eu gosto de buscar empresas com margem líquida a partir de 10%. Beleza, vamos para a governança. Cara, vou falar para vocês que, na minha opinião, esse é um dos mais importantes indicadores que a gente deve analisar. Que não é bem um indicador, né? É algo que mais geral que a gente deve analisar. Por quê? Porque tudo que a gente analisou, esses indicadores, ROI, tudo isso junta com a governança. Ou seja, vai ter indicadores bons. Se juntar com a governança, é muito certo que a empresa vai ter bons resultados. Porque lembre-se, até um negócio ruim com uma gestão excelente pode trazer bons resultados. Eu gosto de analisar o segmento de listagem da empresa. Eu gosto de buscar empresas que estão no novo mercado, que é o patamar mais alto de governança que uma empresa pode estar. Ter um bom free float, que é a porcentagem de ações disponíveis na bolsa para ser negociada. Acima de 30% para mim tá ótimo. Outra coisa que é muito importante é não ter alta participação do governo. Porque, querendo ou não, cara, não é nada contra, mas o governo brasileiro às vezes faz umas cagadinhas, né? Ou não dá tanta importância e tudo mais, então eu prefiro não sofrer esse risco. Também gosto de analisar o negócio, né? A governança com o negócio, se ele é uma governança que investe em novas tecnologias, em pesquisa, em inovação, também tento buscar entender o conjunto de valores dessa empresa. E essas coisas, cara, tu encontra lá no relacionamento com o investidor. Basicamente é muito fácil. Tu precisa lá abrir o Google e tu coloca lá o nome da empresa, por exemplo, Itaú, daí coloca Itaú RI, que é relacionamento com o investidor. E lá tu já vai entrar no site direto, onde vai ter todas essas informações. Cara, até agora eu já mostrei muitos indicadores para vocês, né? E eu sei que às vezes fica meio difícil assim de entender, da gente falando. Se vocês quiserem um vídeo de eu fazendo uma análise de uma empresa, dos indicadores de uma empresa na prática, vocês comentam aqui embaixo. Hashtag na prática. Vamos lá para o último indicador, que é o preço. Beleza. Na minha opinião, a gente não precisa encontrar o preço exato da ação para fazer um bom negócio. Por isso, eu gosto de analisar o P sobre L da empresa. Basicamente, é o preço da ação sobre lucro líquido da empresa no último ano, dividido pelo número de ações que existe na bolsa de valores. Tá? Basicamente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer em quantos anos o investidor reaveria o seu capital, ou seja, teria o seu dinheiro de volta, caso a empresa distribuísse 100% dos lucros acionistas e a empresa lucrasse sempre o mesmo que hoje. A gente sabe que isso é meio impossível, né? Ela lucrar sempre a mesma coisa que hoje e ela dá tudo que ela ganha para os acionistas. Então, o que eu costumo fazer, já que essa ideia é meio utópica, né? Eu gosto de pegar e analisar o P sobre L dessa empresa com as suas concorrentes. Também ver a média histórica do P sobre L dessa empresa. Por quê? Se uma empresa está com P sobre L abaixo da sua média histórica, tá? Mas os fundamentos continuam sendo os mesmos. A gente deduz que ela vai vir a alcançar no futuro os mesmos múltiplos, ou seja, os mesmos indicadores que ela tinha no passado. E por que analisar, né, o P sobre L dela com de outras empresas do mesmo setor? Beleza, vamos pensar assim, a gente tem uma empresa enriquecendo do zero, que ela tem um P sobre L de vezes 10. Mas os seus concorrentes têm um P sobre L de 25. Como elas estão no mesmo setor e os fundamentos delas são bons, tudo indica que no futuro ela vai vir a alcançar os indicadores, ou P sobre L, das suas outras concorrentes. Isso pode se mostrar uma boa oportunidade de investimento. De modo contrário, se ela possui um P sobre L de 25, essa empresa enriquecendo do zero, e seus concorrentes possuem um P sobre L de 10, ela tende a alcançar o P sobre L das suas concorrentes. Então, pode não ser um bom negócio, né? Então, sempre se pergunte, se ela está com esses indicadores, com esse preço, por algum acontecimento aleatório, ou porque ela é a melhor no seu segmento, ela possui bons fundamentos, ela é uma empresa sólida. Afinal, nós investimos para o longo prazo, e sempre vamos querer ter empresas sólidas, com bons fundamentos, e não que empresas que só estão em alta por causa de um acontecimento momentâneo. Porque, cara, querendo ou não, em momentos de euforia, a gente pode fazer negócios ruins e comprar empresas medianas por preços excelentes, o que não é muito bom para nós. Então, esses são os indicadores que eu utilizo para escolher as ações da minha carteira. Bem, a ideia desse vídeo foi te fazer a criar um senso crítico para você fazer as suas análises. E eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou,
deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu espero que esse vídeo tenha sido muito agregador para você. E é isso, eu fico por aqui, eu sou Eduardo Quirus, este Enriquecendo do Zero e um beijo para você.